Mesmo que dê errado para você, nos seus planos. É isso aí, gente. Paz do Senhor, meu querido. Paz, Vaso. Tudo bem? Tudo, e o Ué, senhor? parece que faz não sei quanto tempo que a gente se fala, né? Ô, Vlado, a gente consegue mandar o link lá no grupo do Carmel para minha mãe ver se ela consegue entrar. Tem uma pessoal que não tem um Insta, sei lá, vai que consiga, né? Cara, tem como fazer, mas não dá pra mim fazer isso. Se a Tá, sua ou a Nádia conseguir fazer, peraí que eu vou tentar aqui. Peraí que eu vou tentar aqui. Eu não faço ideia de como faz. Nossa, tenta fazer, tenta compartilhar. E abaixa, por favor. Você tá com fone aí, né, Vaso? tô. Vou ter que fechar aqui que os irmãos estão na bênção aqui, os irmãos do forró. Não? Mas fecha aí. Hoje temos estreia do nosso quadro, né? Aí, É, quadro Ministério Carmel. isso aí. Presente da minha amiga Vanessa. Se ela entrar aí, ela vai ficar feliz de ver o quadro. Seja bem-vinda, Camila. A gente já tá começando, só tá esperando o pessoal chegar. Hoje nós entramos cedo, hein, Valos? É, hoje foi um pouquinho mais cedo. Ainda bem. Que aí a gente espera uns 5 minutos e conclui. É. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos ver se o pessoal que não tem o Insta consegue entrar, né? Eu acho que não, mas vamos ver, quem sabe, Mas né? vai ter que instalar o aplicativo e se inscrever no Instagram, né? Pessoal Ah, que não então, tem vai precisar ter, não tem muito o que fazer. Pazini, tudo bem? Seja bem-vindo à live. A gente já vai começar já. Deus abençoe. Que bom ter você aqui. Você e meu amigo Júnior. Primeira coisa para os membros do ministério, baixar o Instagram no celular, fazer uma conta. Faz uma conta no Instagram, baixa o Instagram, daqui a pouco vai ser no YouTube, é mais fácil. O YouTube dá para assistir Ah, tudo sem é, se inscrever. exatamente. Bem-vinda, Vamos, Mônica. vamos, vamos pedir para os irmãos se inscreverem no YouTube aí. 1.000 a gente já consegue, né? É, Estamos quase, né, irmão? Só falta 900. falta 900.
900, não, 884, porque a gente tem acho que 116. Falta um cadinho de pessoas. A palavra de Deus fala que quando nós somos fiel no pouco, no muito, ele nos coloca. Exatamente, né? Exatamente. Vamos lá. Mas isso aí, vivendo cada dia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo ou já deu tudo certo? Já deu tudo certo. Ou vai dar tudo certo, depende do ponto de vista, né? Se for pela fé, você já fala, já deu tudo certo. Mas nesse momento, né? Glória a Deus. Ô, Júnior, Pai do Senhor, meu irmão. Ô, Henrique, o Júnior é praticamente o irmão meu de sangue. Eu falo que ele é meu irmão, filho de outra mãe. Isso aí. O Júnior é Inês. Já vamos começar já, meu querido. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá? Já vai começar já a live aqui. 2 minutinhos a gente começa. A Mônica entrou aí também, né? A Mônica, eu não sei se é a Mônica ou se é o André. Eu dei a paz pra ela. Deve ser ela e o Dé junto, né? Em vez de cada um ir num celular, né? Que aí dá mais gente. Que mancada. Graças a Deus. Aí, ó, dá uma olhada. Quem entrou agora? Aí, ó, o Dé entrou. Esse daí é meu amigo mais chegado que o irmão. Bênção na minha vida. Esse homem com um fogão e meio quilo de comida, meu amigo. Esse é vaso valoroso. Vamos orar, Rick? Vamos começar? Vamos. Ou eu tô muito acelerado? Não, 6:05, né? 5 minutinhos, a galera vai entrando aí. Quem for assistir depois, assiste depois e a gente já começa. Vamos lá. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa live de hoje. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que vão entrar e vão assistir essa live ao vivo e também vão assistir o vídeo depois. Hoje, Pai, nós vamos discorrer um pouco sobre o tema Vai Dar Tudo Certo, Pai. Nós pedimos, Senhor, a Tua presença, pedimos, ó Pai, a Tua direção, pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque, o Senhor nos use, ó Pai amado, para falar, ó Pai amado, para as pessoas que vão nos assistir. Que cada palavra, Senhor, que saia, Senhor, da nossa boca não seja nada de nós mesmos, não seja nada do nosso coração, ó Pai, mas que venha direto dos céus, ó Pai, que venha direto de uma direção, ó Pai, que o Senhor quer nos dar essa tarde, Senhor. Nos abençoa, ó Pai, cada família que vai estar assistindo esse vídeo agora. Nós pedimos, ó Pai, a Tua presença, a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali estaríamos, ó Pai, ali você estaria. Então nós temos certeza, ó Pai, que o Senhor está conosco nessa tarde, ó Pai. Obrigado pela Tua paz, obrigado pela Sua leveza, Pai, e pela sinceridade, ó Pai, que o Senhor nos trata, Pai. É que nós te pedimos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Isso aí, pessoal. Hoje o tema da nossa live vai ser o tema Vai Dar Tudo Certo, né? Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu queria iniciar esse tema falando que, olha, se você ama Deus, você tem Deus no seu coração, você busca ter uma vida de intimidade, ter um relacionamento com Ele, que nesse mês, para esse tempo, é isso que o Senhor tem colocado em todas as nossas mensagens. A gente está falando sobre intimidade, sobre comunhão. E então a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Mesmo que você não tenha visão de alguma determinada situação que está acontecendo com você, está cooperando para o bem. Se você ama Deus, que é o condicional, né, nesse versículo, você pode ter certeza que Deus está movendo montanhas a seu favor. Então a gente tem um modelinho, né, a gente separa o nosso tema em 4 subtemas para a gente falar sobre aquilo que está ali dentro. Então dentro do Vai Dar Tudo Certo, a gente separou 4 teminhas, 4 subtemas. O primeiro subtema é a expectativa que vai dar tudo certo, né? A expectativa e que vai dar tudo certo é que, assim, a nossa sociedade, muitas vezes, ela coloca uma expectativa muito errada sobre a nossa vida, né?
Às vezes a nossa visão de que o que vai dar tudo certo é a visão que a sociedade tem imposta pra gente, através da televisão, através da cultura, através de tudo que a gente consome como conteúdo cultural. Sempre um lado é melhor que o outro. E eu acho que eu já falei em outras vezes passadas, a vida ela é sempre uma eterna cobrança, e as nossas expectativas não podem estar baseadas nessa cobrança da vida, né? A gente é jovem, precisa namorar, aí namora, tem que ter filho, daqui a pouco, né, não necessariamente nessa ordem, mas tem que fazer faculdade, aí você começa a trabalhar, daqui a pouco a sociedade fala que você tem que ser empresário, aí se você é empresário, daqui a pouco tem gente falando que você não tem que ser empresário, você tem que ser investidor, e por aí vai. Ou seja, a sociedade ela está a todo momento ditando aquilo que a gente tem que ser, e muitas vezes a gente acaba se influenciando por essa expectativa que a sociedade coloca na nossa vida. Amém. Vai lá, Vasco. Vamos lá. Essa questão da expectativa, Rick, né, que fique claro que a questão expectativa, planejar, fé, tudo isso, ele tem, de certa forma, uma ligação, né? O que nós estamos trazendo aqui é que tudo isso, essa expectativa, o plano, tudo isso tem que ser baseado no que nós somos, tem que ser baseado no propósito que nós temos, no plano que nós temos. Ou seja, nós sim podemos pegar exemplos, como a gente sempre fala, né, de mentores, de pessoas que influenciam, né? A própria sociedade influencia algumas coisas boas. A gente não pode generalizar, né? A pessoa, ela ser bem sucedida é ótimo. A pessoa, ela, por exemplo, ela cuidar da sua parte física é ótimo. Tem muita coisa boa. A questão está no filtro dessa expectativa. A gente não pode ser um modelo desenhado por ninguém. O nosso modelo, ele precisa ser de acordo com a nossa vivência, com a nossa vida, com aquilo que nós somos, com aquilo que Deus tem de plano para a gente, né? Então, muitas vezes, a gente não está falando para a gente, né, não viver, por exemplo, em uma vida sem expectativas. Mas a gente está dizendo para nós vivermos em uma expectativa inteligente, não uma expectativa tóxica, né? Quantas pessoas estão hoje frustradas, né, Rick? Quantas pessoas estão hoje totalmente frustradas? Por quê? Porque colocou uma expectativa que é fora da sua realidade, que é fora do plano, muitas vezes, que Deus tem para a vida dessa pessoa. E aí vem a frustração. A pessoa olha a vida de uma outra pessoa e fala, nossa, por que eu não sou igual? Né? Desde que isso seja saudável, você consiga modelar aquele exemplo, tomar as coisas boas e praticar na sua vida, tudo bem. Mas essa frustração, essa expectativa, ela jamais pode ser mal gerenciada por nós mesmos. Nós somos 100% nossa a construção da expectativa que nós temos. Exatamente isso. Então, para finalizar esse nosso subtema, né, e já entrar um pouco do que o Alan falou sobre o propósito, expectativa é isso, cada pessoa tem que ter uma expectativa, mas a sua expectativa tem que ser coerente. Você não pode viver uma vida sem expectativas, né, dentro das coisas que Deus te chamou para ser, ou que você quer ter como sonho, e você sabe que Deus, ele assina embaixo para você, mas você também não pode ter uma expectativa mentirosa, sabe? Sempre basear a sua vida na vida de outras pessoas e acabar colocando a sua expectativa em algo que não é para você. E aí, o segundo nosso subtema, a gente vai falar sobre dar certo, só que esse dar certo é exatamente cumprir o propósito, que foi o que o Alan já começou a falar, no meio da fala dele, ele meio que convergiu ali para os dois temas. É exatamente isso, você ter a ciência de qual é o seu propósito na vida, né? A gente, como cristão, acredita que Deus ele deu um propósito para a vida de cada um, e até as pessoas que não acreditam em Deus, né, ateu, um monte de gente, sempre tem isso. Se a gente vê isso em diversos filmes, a gente sempre chega na fase da adolescência, o adolescente para pensar, qual é meu propósito? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar alguém? Eu não tenho que fazer? Não, o que eu vou ser na minha vida? Então a gente sempre tem que tentar entender qual é o nosso propósito na Terra
e buscar trabalhar em cima desse propósito, e colocar também, já voltando para o primeiro subtema, nossa expectativa em cima desse propósito. Então, eu acho que assim, o quanto melhor e mais cedo você descobrir o seu propósito e se conhecer, eu acho que melhores vão ser as suas expectativas alinhadas com o tempo. Amém. Ô, Rick, só para fechar a questão do vai dar tudo certo, né? Só para a gente não sair do tema, né? Em cima do primeiro tópico, né? Essa questão de expectativa e onde que tem a ligação, né? Entre a expectativa e o vai dar tudo certo, né? A ligação, ela está no seguinte, que muitas vezes a coisa está bem, as coisas estão caminhando, estão no caminho. Existe um caminho a se perseguir, não é? E a nossa expectativa faz a gente entender que não está dando certo, que está errado, que está tudo errado. E isso não é uma avaliação, muitas vezes, nossa, né? Essa avaliação, muitas vezes, ela se deve pelo ambiente externo. O externo mostra... igual a gente viu esses dias, né? Que teve um cidadão lá que alcançou sucesso com 50. Teve um cidadão que alcançou sucesso com... Mas nesse caso eles estão falando lá da questão financeira, né? Mas, assim, é o tempo de cada um, entendeu? Então, assim, essa expectativa, talvez ela esteja atrapalhando uma obra maravilhosa, um momento maravilhoso que muitos de nós estamos vivendo, né? Sim. Então, a expectativa nessa questão de vai dar tudo certo, que é o tema, ele tem uma interferência muito grande, sabe? Porque a gente pode mudar a expectativa. Ao invés de a gente começar a usar a expectativa baseado em exemplos, né? Exemplos, por exemplo, igual a gente utilizou na questão da sociedade, a gente utiliza a expectativa de uma forma tipo assim, cara, eu vim até aqui, não tem o que eu fazer com o que eu fiz. O fulano de tal fez tudo errado, né? Eu fiz tudo errado até aqui. Cara, o que eu vou fazer com o passado? Eu vou pegar ele, vou aprender com tudo que eu vou aprender e vou convergir essa expectativa daqui em diante. E vamos embora, vamos colocar esse carro na estrada, né? Igual a gente sempre fala, e vamos fazer o negócio andar, né? Essa expectativa, ela tem que ser construída por nós. A gente pode pegar de onde for, pegue coisas dessa live, pegue coisas, sei lá, de onde você tira, né? Principalmente do nosso Deus, né? Mas pode ser da forma que for, mas ela tem que ser construída por nós, né? E na questão do propósito, é uma outra situação que a gente também, né, tem como uma das principais um dos principais assuntos a se tomar na questão vai dar tudo certo, né? Porque a situação é a seguinte, todos nós, eu acredito muito nisso e a Bíblia me ampara referente a isso, que nós temos um propósito na Terra, né? Nós não viemos à Terra, nós não viemos ao mundo sem um propósito. Nós temos que viver dentro do propósito que Deus tem para nós. É um propósito colocado por Deus. Inclusive, né, ontem nos vídeos que nós gravamos, Deus falou muito forte referente a Moisés e referente a Jesus. Referente a Moisés e referente a Jesus. Eles tinham um propósito, mas só que o propósito dele foi colocado na Bíblia para todo mundo ver qual era o propósito que eles tinham. E dentro desse propósito que Deus teve ali para Moisés e para Jesus em terra, né? Ali por onde ele andou, de forma corpórea, a gente vê que fizeram de tudo para que o propósito deles não se cumprisse. Qual é o propósito de Moisés principal? O propósito de Moisés foi ele tirar o povo da terra do Egito. Esse foi o propósito de Moisés. E a vida dele girou em torno disso. Tudo que ele tentou fazer, que saía do propósito que Deus tem para a vida dele, ele se sentiu mal. Ele não conseguia, a verdade é essa, né? É uma frase que eu li esses dias, né? Uma pessoa que não tem propósito, qualquer caminho serve, porque não tem propósito, não tem um destino, não tem uma missão.
entendeu? Então, assim, o que acontece? E esse propósito que nós temos, tudo que é relacionado a Jesus, 100% do que é relacionado a Jesus, é em direção ao próximo. Você nunca vê Jesus direcionando a ele, né? Direcionando a sua missão, qualquer coisa. A dinheiro, nada disso. Ele só tinha a missão de trazer o reino para as nossas vidas. E a missão que nós temos, todo o ser humano, está direcionada a Jesus e, consequentemente, direcionada a pessoas, né? É isso aí, é isso aí. Então, só para finalizar esses dois temas, a gente também só não pode esquecer que muitas vezes a expectativa ela é a vilã da nossa vida. Quando você coloca uma expectativa incoerente, incorreta, aqui como a gente já comentou, em cima de alguma coisa, isso pode te tirar o prazer de ser feliz no hoje, ser feliz no que está acontecendo agora, ser feliz no que está acontecendo nesse momento na sua vida, sentir prazer nas coisas que você está envolvido, nos projetos que você está envolvido, na sua faculdade, com a sua família, curtir a sua casa, curtir os seus bens. A palavra do Senhor também fala lá em Provérbios, para a gente curtir a nossa vida, para a gente fazer tudo com muita felicidade, com muita alegria. Então, às vezes, a expectativa pode nos tomar essa alegria do hoje, porque a expectativa faz com que a gente tenha um excesso de pensamento no futuro, né? Então, a gente precisa sim ter expectativas, né, desde que ela seja coerente, que ela esteja firmada numa palavra, que ela esteja firmada em Deus, enfim. Mas a gente não pode deixar que a expectativa tire a nossa alegria de viver o hoje. Por experiência própria, eu passei um bom tempo da minha vida sempre pensando no amanhã, o que eu vou fazer amanhã, o que vai ser amanhã, no meu futuro, e de repente eu olhei para trás e falei, cara, eu já passei por muita coisa legal, já vivi muita coisa legal, eu aproveitei aqueles momentos, mas eu poderia ter aproveitado mais. Então, uma forma de viver que eu gosto e que eu tirei para mim é aproveitar cada dia, sabe, como se fosse o melhor dia. No nosso canal tem até um vídeo que o Alan fala da segunda-feira e ele coloca muito bem colocado que a gente precisa olhar para segunda-feira como um dia normal e todos os dias tem que ser segunda, todo dia tem que ser sábado, todo dia tem que ter domingo. A gente não pode colocar aquele peso numa coisa e acabar não curtindo o nosso dia a dia, né? Então as expectativas nossas sempre tem que estar alinhado aí ao nosso propósito na Terra, aquilo que Deus quer que a gente faça. Dito isso, o nosso terceiro subtema é fazer a nossa parte para que tudo dê certo, né? Então, a gente tem que ter ciência de que, por mais que a gente tenha, assim, muitas expectativas, a gente também é responsável pelo nosso próprio destino. Então, a gente precisa, sim, trabalhar muito para que as nossas expectativas sejam alcançadas, né? Mas a gente tem que entender também que a gente tem que fazer aquilo que é para a gente fazer, aquilo que é o impossível, aquilo que não remete a nós, mas sim ao Senhor, a gente precisa deixar nas mãos dele. Amém. Nós estamos em um ponto aí das nossas vidas que realmente é um ponto bem complicado, né? E, inclusive, a gente teve ali também, mais uma vez, nos vídeos, né? Deus trouxe ali o esclarecimento, né? Para mim foi, assim, algo revelador, referente a fazer a nossa parte. Porque qualquer pessoa, eu tenho certeza que em algum momento, se já não tem isso claro, em algum momento teve dúvida referente a isso. Porque você vê a Bíblia dizendo para a gente, né? A Bíblia fala assim, olha, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará em sua vida, né? Aí isso Salmo 37, né? 37,5, se eu não me engano. Aí lá no Tiago ele fala, olha, a fé sem obra é morta. Como que você vai falar para uma pessoa que está te pedindo comida ou roupa, Deus vai te abençoar, ou orar por ela? Isso não é fé. Então a gente encontra o tempo inteiro a Bíblia trazendo alguns enigmas, alguns mistérios, né? O nosso irmão Pentecostais fala e eu falo bastante também. Alguns mistérios aí para as nossas vidas, né? E esse mistério, Deus, através de muita oração, eu consegui entender de Deus. Porque assim, Rick, uma coisa que eu tenho certeza no meu coração é que a Bíblia,
quando a gente acha que a Bíblia está errada, é porque a gente não compreendeu o que está escrito. Ou a gente não compreendeu o contexto, ou alguma coisa a gente não compreendeu. Por isso que é importante a gente estudar a palavra do Senhor. E isso é uma das coisas que eu realmente sempre tive muito problema. Por mais que tem algumas coisas, na teologia, o meu professor, ele falava assim, que tem algumas passagens na Bíblia que é igual você comer um peixe, né? Tem alguma lá que tem uma espinha e você tem que parar naquela espinha ali, sabe? Você tá ali naquele peixe gostoso, tal, e tem um espinho que, não tem como, você tem que se concentrar nele, senão você não consegue continuar a sua refeição. E eu achei esse exemplo incrível. Incrível. E essa é uma das questões. Quantos de nós aí, vocês que estão assistindo aí, não ouviu, por exemplo, alguma pregação sobre o tirar e a pedra, né? Que é quando Jesus, ele vai lá ressuscitar a Lázaro, né? E aí Jesus, você pode participar, irmão, dá um joinha aí, escreve eu aí, vamos interagir com a gente. Dá um aí. Glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Escreve glória. A gente ouvir daqui. A Dani que entrou aí, se ela dá um glória a Deus lá de baixo, eu escuto daqui, varão. Então, o que acontece? Quantas pregações nós já não ouvimos? E o pior é que tem um delay, daqui a pouco vai começar a entrar aí as coisas. Dizendo, tirai a pedra. Essa talvez seja uma das pregações que mais a gente escutou. Por quê? Porque aí, dentro do contexto, os pregadores utilizam da seguinte forma: o milagre da ressurreição, Deus faz, mas o que é para você fazer, agora começou o que é para você fazer, começou os glória aí, é para você fazer, certo? E aí eu lhe pergunto, aí eu vou passar para você, Henrique. Aí eu lhe pergunto, qual que é, dentro desse contexto do tirar a pedra, como que eu faço para entender qual é o momento? Cara, o tirar a pedra, para você entender qual é o momento, você precisa de ter uma certa intimidade com Deus, para você entender quando Ele está falando com você. Então, você só vai entender Deus, você só vai entender aquilo que Ele quer para sua vida quando você tem intimidade com Ele. Então, você precisa ter uma certa intimidade com Ele para você entender quando Ele vai falar para você agir, né, que é no contexto do irmão. Antes da gente começar a live, eu estava falando com a minha esposa e ela sempre falou, existe sempre uma condição, ou seja, em tudo que a gente quer fazer na nossa vida, Deus ele nunca vai pegar o trabalho só para ele nunca vai pegar o 100% da atividade para ele vai fazer você crescer e fazer e ficar ali mexendo. Não, ele vai dar uma condição para você, né? Ela falou assim para Abraão, aí ela deu o exemplo de Abraão, falou assim, quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, olha, saia da tua parentela. Pronto, foi condicional. Ele falou, cara, sai daí que eu vou fazer grandes coisas para você. Então Deus sempre deixa um pedacinho de coisa pra gente fazer, porque ele não é invasivo na nossa vida. Deus ele não quer tomar todo o controle da nossa vida e a gente não ter ciência nenhuma. Então, para a gente entender o momento certo, a gente precisa ter sim uma intimidade com ele, isso é muito importante. Então não adianta você, qual é o momento certo? Cara, você nunca nem falou com Deus, você nunca nem orou, você nunca nem buscou entender as coisas, você nunca leu um livro sobre intimidade, nada, você nunca buscou ter um relacionamento com ele. E do nada você vai... Nunca assistiu a live, e aí do nada você quer entender as coisas. Cara, pode ter sim, Deus ele é tão soberano que pode ter aquele momento que ele vai falar com você, e a partir daí você vai ter intimidade. Mas a realidade não é essa, a realidade é que você precisa ter um relacionamento com Deus para você continuar ouvindo e para você entender esse momento, que ele vai olhar para você e vai falar, olha, tira a pedra. Olha, faz isso, olha, inicia esse projeto. Né? Exatamente, Rick. É esse o ponto principal. E dentro da própria pregação, que nós pregadores pregamos, dizendo que o tirar a pedra pertence a nós, na própria pregação tem a resposta. Por que que na própria pregação tem a resposta? Porque Jesus mandou eles tirarem a pedra. Eles não foram pela própria cabeça deles. Se eles fossem pela própria cabeça, a mesma pedra estava lá. Eu coloquei lá na questão, lá já deu risada, eu nunca assisti a live. Eu coloquei lá no vídeo, a mesma pedra estava lá antes de Jesus chegar. Lázaro estava na sepultura há dias. Lázaro já estava na sepultura. E o que aconteceria
se eles tirassem a pedra antes de Jesus dar a ordem. Glória a Deus, Jesus, aleluia. O que aconteceria na vida deles? Se eles tiram a pedra antes de Jesus dar a ordem, eles sentiriam um belo de um mau cheiro, eles teriam uma experiência ruim. Então, o milagre de Deus para nós, essa questão do momento da gente fazer para que as coisas dê tudo certo, a nossa ação para que as coisas dê tudo certo não é uma ação de qualquer forma. Não é chegar nas sepulturas, tirando lá e falando, opa, agora hoje eu estou cheio da unção, hoje eu vou fazer todo mundo ressuscitar aqui nesse cemitério. Não, não é assim. Nós vamos fazer a nossa parte a partir do momento que nós seguimos a ordem de Jesus. Quando Jesus disser para você, tira a pedra, você tira a pedra. Quando Jesus disser para você, aguarde em Jerusalém, está em Atos, e Jesus disse para os seus discípulos, né? Aguarde de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Você aguarde em Jerusalém. Quando Jesus disser, espera com paciência no Senhor, você espera com paciência no Senhor. Quem rege a vida de um cristão chama-se Jesus Cristo. Quem rege as nossas vidas chama-se Jesus Cristo. Irmão, eu vou fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quiser, eu sei o que é melhor para mim, vamos embora. Você tem um livre-arbítrio para fazer isso, mas você vai ser só mais um na fila das pessoas com problemas sentimentais. Você vai ser só mais um na fila dos frustrados com a vida, que olha para a vida e fala, olha lá, aquele fulano está passando, está naquela situação, por que eu não sou dessa forma? Você vai ser só mais um nesse contexto de pessoas infelizes. Mas a pessoa que está debaixo de um propósito de Jesus Cristo, a pessoa que está debaixo de uma direção de Jesus Cristo, grave isso no seu coração, independente se ela tem só uma pedra para encostar a sua cabeça, independente se ela está morando na pior casa do bairro dela, ela vai ser feliz, ela vai ser alegre, ela vai sentir paz no seu coração. Porque o segredo não está no muito fazer. O segredo está em fazer de acordo com a ordem de Jesus para as nossas vidas. Ô, Glória! É isso aí, Glória. Não tem nem mais o que falar, já falou tudo. Mas é isso aí, o segredo é a gente tomar a atitude, fazer o que tem que ser feito, o que Deus mandou a gente fazer no momento certo. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, a gente sabe que vai fazer, mas não é o momento. A gente sempre tem que esperar a ordenança de Deus. Eu não lembro exatamente onde está o texto e nem contra que povo que Davi estava lutando na época, mas eu lembro de um determinado trecho da Bíblia, acho que fica em 2 Samuel, que Davi ele foi lutar com o povo e ele venceu, e ele voltou. E aí ele foi lutar de novo e ele perguntou de novo para Deus, eu devo voltar a lutar? E Deus falou, não, espera. Então, assim, Davi, né, numa determinada parte da vida dele, ele obedecia muito a Deus. Tipo, ele poderia ter falado assim, poxa, eu desci lá, arrebentei com os caras, eu vou descer de novo e vou lutar. Não, ele pediu a permissão para Deus de novo. Tipo, tava tudo a favor dele, mas mesmo assim, ele olhou para os céus, ele quis falar com Deus, ele quis entender se ele deveria lutar novamente. A nossa vida muitas vezes tem que ser assim. O que acontece muitas vezes é que a gente é acostumado a tomar decisão atrás de decisão. Aí você começa a andar na vida. Tomando decisão, de repente dá tudo errado. Aí você olha pro céu e fala assim, Deus, olha o tanto de coisa errada que eu fiz, o que aconteceu, minha vida virou de cabeça pro ar. Aí, assim, né, lógico, na minha imaginação santificada, dá vontade de Deus falar assim, mas você perguntou pra mim? Quando você fez isso, aqui, ele só não perguntou. Então, às vezes, você precisa começar a dialogar mais com Deus a respeito das suas decisões, a respeito daquilo que você vai fazer. Parece coisa simples, vou vender um carro. Fala com Deus primeiro. Vou comprar o carro. Fala com Deus primeiro. São coisas simples, mas Deus está disposto a nos ajudar nesses momentos. O Espírito Santo é nosso instrutor. É o instrutor que está aqui a toda hora, a todo momento, nos dizendo o que devemos ou nos devemos fazer. Será que eu devo me envolver com essa pessoa? E aí no final do relacionamento, ou no final da situação, acontecem coisas horríveis, e aí você para pensar, poxa, será que eu olhei para essa pessoa com a ótica de Deus? Será que eu orei a respeito disso? Então, a gente só precisa discernir o momento certo de fazer as coisas, mas é o momento certo mesmo, porque não adianta a gente fazer sem estar no momento certo, sem estar na direção de Deus. E para finalizar, nosso último subtema, né, que a gente fala, eu até estou olhando aqui, tá cedo, mas esse deixa Deus te usar.
esse último tema aí vai longe. Eu coloquei Ô, assim, Vaz, igual... Falei. só deixa eu compartilhar uma coisa que você falou aí que me deu, assim, um estralo muito forte no Vai meu embora. coração, sabe? Uma situação. Primeira, uma situação. Porque a gente falando assim, a impressão que dá é que a gente está colocando igual Jesus, igual a pessoa vendo Jesus lá, naquela situação. E nós sabemos que não é bem assim 100% das situações em que nós vivemos, né? Nós sabemos que não é bem assim. Então, você falou uma coisa aí que é chave, referente a discernir. Discernir. O servo de Deus precisa ter sabedoria, e a palavra de Deus fala que você que não tem sabedoria, peça a Deus. Exatamente. Você que está diante de alguma situação aí, que você precisa de sabedoria, a Bíblia está e te garante que se você pedir a Deus, Deus dá deliberadamente. Ou seja, é assim, ó. Eu quero, toma, deliberadamente. Então peça a sabedoria para Deus, então precisa discernir. Eu tenho uma situação, Rick, que eu construí, não foi alguém me falando, foi fazendo eu construir. É o seguinte, quando eu fui comprar o meu primeiro carro, quando eu fui comprar as coisas, né, tomar decisão importante, algumas situações Deus não falava nada. E eu orando a Deus, eu falava assim, ué, eu estou em comunhão com Deus, eu sou servo de Deus. Eu não preciso que Deus fale. Se nasceu no meu coração é porque Deus quer que eu faça dessa forma. Mas antes de eu tomar essa decisão, teve todo um discernimento, todo um cuidado para se fazer. E aí agora, o que eu falo para Deus? Eu falo, Senhor, os meus ouvidos estão abertos ao Senhor. Estão totalmente abertos ao Senhor. Se o Senhor quiser, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, seja o que for, é só o Senhor me falar que eu paro. Mas eu vou ir rompendo. E o Senhor vai... E essa é a forma que eu tenho de me relacionar com Deus. E tem um perigo nisso. Um perigo. Que é a gente não ter a humildade, ou não ter a humildade, não ter o temor de ouvir Deus. De ouvir o Senhor falando. Né? É aquele negócio, né? Olha, essa pregação aqui tá uma benção aqui. Essa live, os meninos ali só tá falando que vai dar tudo certo. Vou ficar aqui. Aí começa. Faz sua parte. E dá uma olhada. Ei, não, isso aqui não é pra mim, não. Eu gosto de... Não tem como tomar decisão assim. Não tem como dizer para Deus que o Senhor não falou com a gente. Então tem muita gente querendo tomar decisão, né, Rick? E que essas decisões sejam pautadas em um relacionamento, igual você colocou aí na questão de tirar a pedra, né? E a gente tem que entender também algumas coisas. Eita, você puxou o tema, a gente vai embora. A gente tem que entender que Deus ele usa formas diferentes para falar com você. Nem sempre é uma única forma. Eu, por exemplo, o irmão falou do carro, eu vou falar da experiência que eu tive. Teve uma época da minha vida que eu falei, eu preciso de um carro. E aí eu tava buscando uma certa tipo de forma de comprar o carro e não tava dando certo de forma nenhuma, e eu comecei a ficar chateado, comecei a ficar frustrado. Aí eu tinha juntado dinheiro para dar de entrada, eu fiquei com tanta raiva que peguei esse dinheiro, gastei tudo, fiquei bravo, falei, não vou ter carro nem nada. Aí, no último minuto, assim, eu não tinha falado com Deus, não tinha orado, nada, né? Tava indo com a minha própria sabedoria. Aí no último minuto eu resolvi orar, comecei a falar com Deus, e aí eu tava dormindo, aí eu acordei, e eu vi bem forte assim, vai no banco. Aí eu falei, fiquei olhando assim pra minha casa, falei, ninguém falou isso pra mim e tal, e eu falei, não, acho que foi Deus. Pensei assim, eu ainda não tinha a intimidade que eu tenho hoje com Deus, porque progrediu muito, mas eu ouvi Deus falando assim, vai no banco. Aí eu liguei pra Nádia, ela já tava comigo, a gente não era casado, acho que nem noivado, acho que a gente tava namorando ainda, não lembro direito. Mas aí ela falou assim, amor, vai no banco então. Aí eu liguei pra ela e falei, tô indo no banco e tal. Cheguei lá no banco, comecei a conversar com a gerente, e eu ainda não conhecia esse negócio de consórcio, não sabia como funcionava. Aí ela perguntou, você já ouviu falar de consórcio? Eu falei, já ouvi, mas ela me explicou lá, ela falou, quanto dinheiro você tem? Eu falei, 15 mil. Você tem 15 mil? Eu falei, nossa, e tal, então vai dar certo. Só que eu não tinha esse dinheiro. Eu não tinha, eu falei assim, tipo, do nada, na frente da gerente, falei que tinha dinheiro e tal. Eu falei, meu Deus, você falou inspirado?
Sei lá que inspiração? loucura que foi. Acho que foi. Eu peguei a loucura e virei, ó, falei 20 mil. Ela começou a fazer os cálculos, 20 mil não, 15. Começou a fazer os cálculos lá e falar pra mim como deveria fazer e tal. Aí eu saí de lá, nossa, vou ter um carro. Aí eu desci na rua assim, eu pensei, meu, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí eu liguei pra Nádia, meu, você é doido, não sei o que. Eu falei, meu, não sei, vamos ver no que vai dar. E aí Deus foi dando estratégia, a gente conseguiu reunir esse valor e eu tive meu primeiro carro, mas foi assim, foi ouvindo a voz de Deus desse jeito. E outra situação que Deus falou comigo totalmente diferente foi quando eu vendi o carro. Esse carro eu vendi ele para precisar casar. E aí eu falei, meu, eu não vou ficar sem carro e tal, vou comprar uma moto. Falei assim, eu vou comprar uma moto. E aí, acho que umas 5 pessoas diferentes sonhou que eu tinha tido um acidente de moto. 5 pessoas, Olha. 5. E aí, todo mundo falando, não, meu, você não vai comprar uma moto não, que eu sonhei que você morreu e tal, e descrevia até a moto, que era uma moto que eu queria comprar mesmo. Eu vou ser doido de comprar moto? Então, assim, Deus, ele me deu, e dessa vez eu orei. Então, assim, meu, eu prefiro andar a pé do que ter uma moto que tem um acidente. Deus já falou pra mim, meu, moto não é pra você. E eu realmente, eu gosto um pouco de velocidade. Talvez esse seja o meu problema. Mas assim, eu não vou ser doido de comprar uma moto. Deus falou pra mim não comprar uma moto. Agora, se eu quiser comprar uma moto um dia e ele usar de algum outro artifício, falar, olha, agora você pode comprar, amém. Mas para aquele momento eu entendi que eu não devia comprar moto. Porque eu não sei, né? Mas eu não sou doido de comprar uma moto com 5 pessoas diferentes sonhando que eu morri na moto, né? Então, assim, a gente saber interpretar a voz de Deus. E nem sempre ele vai falar da mesma forma. Sexta-feira mesmo, eu e o Ala, a gente estava no monte. Aí teve um momento lá que aconteceu uma determinada situação que o Senhor falou com o Ala e ele também já tinha falado comigo, só que ele falou de formas totalmente diferentes. Então, assim, a gente tem que entender a forma que Deus fala com a gente. Às vezes, não é nem na questão dele te falar, mas é de você sentir paz naquele negócio. Por exemplo, às vezes você já fez um negócio que você não estava sentindo paz, você estava sentindo aquela dúvida. Se você está na dúvida, vai orar. E aí, de repente, você sente aquela paz imensa, sabe? Aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que você não consegue entender, mas você vê que é um bom negócio, você tá com aquela paz no coração, talvez isso já seja a resposta de Deus para sua vida, né? Você pulou o tópico aí, hein? Eita, Deus pulei? Espírito Santo, ô glória. É o Então, último Rick, tópico, né? mas isso daí que você falou, é assim, a gente não consegue entender o trabalhar de Deus, não consegue. Tem um testemunho, esse testemunho ele é sério, tem não, é um conhecido da sua mãe, da presbítera Márcia. Ela contou esse Tá aí, testemunho. acabou de comentar aí. Acabou de comentar? Ela comentou que ela foi uma das que sonhou com a minha morte. Não, a mãe sonhou. Mãe Cara, é mãe, aí não dá, né? Aí não dá. Parou. Mano, anda de a pé, velho. Então, aí ela contou de um cara, presta atenção, um cara que pediu para Deus para comprar um carro. E aí ele orou a Deus para comprar o carro, ele tinha R$1 para comprar o carro. E Deus falou que ia dar o carro para ele, e falou, tem R$1. E aí ele, R$1, como é que eu vou comprar um carro? Aí ele foi olhar no jornalzinho, lá na época no jornalzinho, né? Carro por R$1. E aí ninguém ligou nesse número, né? Obviamente, né? Quem vai vender um carro de 20, 30 mil por R$1? É um idiota que está colocando qualquer coisa aí. Aí ele olhou R$1 na mão dele, olhou o anúncio, olhou o jornal, falou, peraí, vou ligar, né? Vai saber. Adivinha? A mulher estava em separação, o marido traiu ela, teve uma situação toda complicada lá e tal. E aí ela falou, é o seguinte, nós vamos ter que dividir os bens. Eu não vou dar meus bens para ele curtir lá. E vendeu o carro por R$1 para esse irmão. Não adianta, cara, a gente ficar tentando entender. É assim, Deus, uma pessoa que vive os planos de Deus, uma pessoa que tem a preocupação de fazer com que as coisas dê tudo certo, de acordo com os planos de Deus para sua vida, meu amigo, compra carro por R$1, vê fogo cair do céu, né? Igual ontem, né? A gente tem a mãe do André, nosso irmão aí, a dona Célia. A dona Célia, eu já falei para ela, dona Célia, eu não desacredito de mais nada que a senhora faz. Aí ela, por quê? Eu falo, não, porque, olha, eu vou ser sincero, tem um monte de coisa que a senhora fala que eu falo, ai, meu Deus, dona Célia não tá falando nada com nada.
quando eu vou ver o milagre? A dona Célia estava numa mesa com a amiga dela lá, e elas estavam lá orando, e ela levantou e falou para mim assim, Alan, a unção tá nessa mesa. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, unção na mesa? A unção tá na gente, né? E ela pegou e falou, vai lá para você ver. E eu indo pensando nisso, né? A unção do céu. Quando eu sentei naquela cadeira, Henrique, pensa numa unção que eu só chorava. Eu só chorava, só sentia Deus, só sentia Deus. Então, assim, a palavra do Senhor fala em João que os feitos, o que tem na Bíblia é uma meia dúzia de coisinha lá. Mas os feitos que Jesus fez não caberia em todos os livros. Eu me arrepio todinho com essas coisas. Em todos os livros que tem na Terra. Não cabe. É muita coisa que Jesus fez. A gente tem só um pouquinho. Onde está o resto, Rick? O resto está no nosso relacionamento com Ele. A dona Célia falou para mim lá na piscina, eu vou orar, e essa água gelada, e eu precisando fazer meu exercício, que não deu tempo de fazer. Ela falou, eu vou orar, e você não vai sentir frio dentro dessa piscina. Gente, eu não senti frio dentro da piscina. Eu até senti no começo, mas aí depois, quando eu fui ver, eu não estava mais, eu estava parecendo que estava num dia de sol. Isso ontem. Então, assim, cara, Deus é maravilhoso, Ele faz coisas incríveis. Então, compensa a gente fazer a nossa parte, sim, de acordo com o que Deus tem de plano para as nossas vidas, para que a gente possa viver essas coisas maravilhosas, esses milagres maravilhosos que Deus tem para nós, né? É que a gente costuma limitar Deus a uma ótica do homem, né? Tudo aquilo que a gente já viu acontecer, a gente fala, Deus age dessa forma, mas a gente às vezes tem a mania de colocar Deus numa caixinha. Cara, Deus ele não está numa caixinha. Ele é o criador de todas as coisas do universo, ele é o criador de você, a sua alma, o seu pensamento, o seu raciocínio lógico, tudo que está dentro de você foi ele que fez, cara. Como que a gente vai pôr limite em Deus? Então tem muita gente que coloca assim, escreve, Deus ele vai fazer isso, e Deus ele só vai vir até aqui, isso ele não vai fazer, não, ele pode fazer o que quiser, ele é o criador, a gente que não pode impor limites. Tem uns pastores na internet que eu gosto bastante, os dois são amigos, eles estavam numa determinada situação, e isso assim, eles contando de púlpito, e eu acredito fielmente, né, nesses homens, eles estavam lá, e aí eles chegaram numa chácara, que eu acho que era de outro pastor, e tinha uma porteira. Aí o pastor que estava na frente falou assim pro filho dele, filho, vai lá abrir a porteira. Aí o outro, que é meio doidinho, você assistiu os vídeos dele, ele é meio doidinho, ele falou assim, não, pode deixar que o anjo vai abrir, que o anjo vai abrir. Aí o outro olhou assim e falou, o anjo vai abrir? Como assim o anjo vai abrir? Aí a porteira começou a abrir. Aí eles passou com o carro, aí ele não vai fechar, não, o anjo vai fechar também. E o anjo foi e fechou a porteira. Eu vou duvidar disso pra quê? Pra que eu vou duvidar? Eu não duvido de mais nada. Não tem, eu não vou duvidar, porque eu já vivi coisas desse tipo, pra que eu vou limitar o agir de Deus? Não sei, por que abriu a porteira ou não, enfim, isso não é uma coisa que tem que entrar em discussão. O que a gente tem que entender é que Deus ama, aí também já é uma chave para a nossa vida. A gente tem que entender que Deus nos ama na nossa intimidade, no nosso interior. Ele é pai. Por exemplo, um pai. Se a gente sabe que a Bíblia fala que Deus é pai. Jesus ele veio para não mostrar um Deus, mas ele veio para apresentar um pai. Você, como pai, abriria a porteira para o seu filho entrar? Claro que você abriria, porque você ama ele. Então a gente não pode limitar o amor de Deus, nem aquelas coisas que ele quer fazer para a nossa vida. A gente tem mania, assim, de limitar o agir de Deus, de limitar o que ele vai fazer. Deus, ele não está... Ele tá livre, sabe? Ele faz o que ele quer. Às vezes a teologia também coloca muita coisa. A gente estuda e é bom, a gente tem que estudar. Não estou falando que a gente não tem que estudar, mas Deus, ele não tem limites. Então tem hora que ele vai agir de uma forma, mas tem hora que não. A teologia tem que explicar o agir de Deus a todo momento. Mas nem sempre vai explicar. Por isso que tem muita coisa que a gente não consegue explicar dentro da teologia. Tem discussões de um versículo que são anos e anos de discussões e visões. Um tem uma visão, o outro tem outra visão. Tudo isso porque a gente não entende a completude de Deus, né? Ele é um ser eterno, não tem como a gente entender isso. Então, o conselho que eu dou para a vida de vocês é não limite o agir de Deus na sua vida, né? A posição que você está hoje, se você deseja uma posição muito melhor, se você tem uma expectativa alinhada nele, como a gente falou no início do vídeo, a sua expectativa ela não é mentirosa e você está fazendo a sua parte, você está
andando da forma que você tem que andar, pode ter certeza que o impossível ele vai fazer, não precisa se preocupar. Glória a Deus, Rick. Ô, Vaso, você, igual você falou, né? O Espírito Santo vai falando. Inclusive, estava eu aqui orando antes da live, e o Senhor me mostrou águas caindo, batendo em um azulejo, só que um azulejo comum, não um azulejo tipo, um azulejo comum de casa, assim, né? E aí eu falei, nossa, o que é isso, Deus? Aí Deus falou muito forte no meu coração. Falou assim, hoje, através da live que vocês vão fazer, aí você recebe aí, que você vai sentir Deus agora. Hoje, através da live que vocês vão fazer, eu vou derramar o meu rio sobre casas. Aqueles azulejos representam a casa de cada um que está nesse momento aí, participando aí dessa live, tá bom, gente? Você pode sentir Deus, mesmo em live. Mostra para Deus que você não precisa de ninguém para sentir Ele, de situação nenhuma. Eu não preciso falar mais alto, eu não preciso gritar, eu não preciso dar cambalhota, não. O simples fato de você estar falando com Deus, de Deus estar falando com você, esse fato, você consegue sentir Ele, independente da forma que é, tá bom, gente? Não cria folclore, não. Tem rios de águas correndo dentro da sua casa nesse momento. Eu posso ouvir o barulho das águas, do rio de Deus, entrando dentro do seu lar, entrando dentro da sua casa. Se você tem alguma situação aí, irmãos, que você esteja pedindo oração, se você entrou nessa live pensando, eu preciso dessa resposta, o rio de Deus está passando dentro da sua casa. O rio de Deus está inundando a sua família. E eu sou muito grato a Deus por isso. Porque eu falo, Deus, essas pessoas nos deram a oportunidade do evangelho entrar na casa delas. Eu te peço, por favor, recompensa esse esforço, entrando nos lares e abençoando a todos. Amém, Henrique? Desculpa, eu fugi. Desculpa, não. É o Espírito Santo que manda aqui. Fica na benção aí, Vaso. A gente é rio, né, varão? A gente tem que ser rio. É igual a gente estava conversando ontem, né? A água tem que fluir, deixa fluir. Segura nada para você, não. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Nossa, Senhor. Vaso. Eu não sei nem o que falar, mas eu acho que a gente só tem mais 5 minutinhos, hein, Vaso? 5? Para mim Vamos aqui abrir falta a outra para orar? Falta 10 na hora que a gente começou? 10. Faz o seguinte, Vaso. Ora, o momento é de oração. O Espírito Santo conduziu esse momento agora para oração. Então você ora e depois a gente vai falando até cair a live. Depois a gente faz uma outra live, né? De oração mesmo. Aquilo que a gente falou, né? Uma live padrãozinha, né? E a outra mais... E a outra para oração. Amém. Então é isso, galera. Todo mundo que estiver assistindo aí, fecha os olhos, vamos fazer essa oração junto. Eu vou estar aqui orando, todo mundo vai estar ouvindo, mas faça a sua própria oração nesse momento, feche os seus olhos. É um momento que você vai falar com seu pai, é um momento que vai falar com seu melhor amigo, é um momento que você vai falar com aquela pessoa que você pode falar de tudo, que você não vai ser julgado. Amém? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez por todas essas vidas que estão nessa live. Senhor, assim como foi dito, ó Pai, nesta tarde, alinha as nossas expectativas ao que está no seu coração a respeito de nós. Alinha, ó Pai, os nossos pensamentos, alinha os nossos desejos, ó Pai, alinha o nosso propósito, ó Pai amado, nessa tarde. Senhor, nós falamos aqui sobre intimidade, sobre ouvir a sua voz, e esse é o tema do momento, ó Pai. Senhor, nessa tarde, ó Pai, eu quero, ó Pai, que o Senhor ajude essas pessoas a quebrarem todas as barreiras, ó Pai, que as impeçam de sentir o teu agir na vida delas, que impeçam elas de sentir o Espírito Santo sendo um instrutor da vida delas, ó Pai. Senhor, inunda, ó Pai, essas casas, assim como o Senhor já mostrou, nós temos a certeza que seus rios estão correndo, Pai, que o seu rio está correndo nessas vidas, ó Pai, que elas se sintam encorajadas a mergulhar nesse rio, a caminhar contigo e a seguir esse rio contigo e viver, ó Pai amado, com esse rio dentro delas, e que esse rio gere vida,
vida. Que esse rio, ó Pai amado, gere, ó Pai amado, uma adoração íntima, ó Pai, uma adoração real, uma adoração genuína, uma adoração que não tem intermediários, uma adoração que não há momentos, uma adoração, ó Pai, livre e espontânea a Ti, e que através dessa adoração essas pessoas venham ser transformadas, mas não só transformadas, mas elas venham transformar, que elas venham, ó Pai amado, ser agentes de transformação no ambiente que elas estejam, Senhor. Flui, ó Pai, com essa unção, flui, ó Pai, com o Espírito Santo, e que elas venham sentir o Teu toque nesse momento, ó Pai. Senhor, que toda sujeira, que tudo aquilo que não vem de Ti tenha tirado de nós, ó Pai amado. Senhor, que tudo, ó Pai, que não vem de Ti tenha tirado, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, que qualquer vazio agora, Senhor, nós profetizamos, ó Pai, através do Seu nome, que o Senhor enche, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, que qualquer vazio, qualquer pensamento ruim, qualquer pensamento de morte, que seja repreendido, ó Pai amado, e o Senhor derrame de vida, o Senhor derrame da Tua paz, ó Pai amado, da Tua paz, do Seu entendimento, e que cada uma delas, ó Pai, venha sentir o nível de intimidade que elas podem ter contigo, que barreiras, ó Pai amado, sejam rompidas nesse momento, que laços, ó Pai, sejam quebrados, ó Pai, que correntes, ó Pai amado, sejam quebradas nesse momento. Senhor, assim como o Senhor está me mostrando essas correntes sendo quebradas, ó Pai, nós profetizamos que elas nunca mais voltem a se unir, nunca mais voltem a aprender, nunca mais voltem a escravizar, ó Pai amado, mas que todo mundo, ó Pai, seja livre, ó Pai, para ter uma vida incrível debaixo da Tua vontade, ó Pai amado. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor restaure, ó Pai, todo, ó Pai, toda área, ó Pai amado, que precisa ser restaurada na família, ó Pai amado, e nos ambientes dessas pessoas que estão assistindo essa live agora e das que vão assistir depois, ó Pai, que essa mesma unção continue aí, ó Pai, através da rede, que esse vídeo, ó Pai amado, ele seja feito para o céu, não para uma rede, não para visualizações, não para seguidores, ó Pai, mas que ela seja feita, ó Pai amado, para mudar e transformar, Senhor, a vida das pessoas, ó Pai, que nós te pedimos nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem quanto tempo aí, Rick? Ih, não sei, Vaso. A então... gente entrou, era 5 para as 10, não lembro. Amém. Se cair aí, irmãos, vai ter outra live, tá? Outra live, um pouquinho forinha, um pouco mais de oração, um pouco mais voltada à busca. Se você quiser, fica à vontade. Nós vamos voltar em outra live. Fica à vontade, tá? Se você que não vai participar, tem algum compromisso, fica com Deus, vai dar tudo certo na sua vida. Usa isso aqui que a gente trouxe hoje, que Deus, o Espírito Santo trouxe pra gente. Usa isso, cria uma expectativa certa, viva o seu propósito da sua vida, faça a sua parte e deixa o rio fluir na sua vida, deixa o rio fluir no seu coração. E você é um projeto de Deus na terra, que Deus quer abençoar as pessoas. Eu sou um projeto de Deus na terra, o Rick também é. Nós estamos aqui cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. E eu creio que Deus tem um propósito na vida de vocês também. Eu tenho certeza, não tem dúvida, não tira essa dúvida do seu coração. Você tem uma missão na terra. Sei lá se você vai tocar violão, eu não sei qual é o propósito. Descobre ele, meu querido, e quebra tudo. Em nome de Jesus, amém? É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, como falta poucos minutos, para a gente não ficar falando, eu já vou encerrar. O último versículo que Deus colocou no meu coração aqui para me expor, para que vocês lembrem, fica em Mateus 6, no versículo 33, que diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Então, eu simplesmente não... Aqui já está a chave. Você precisa buscar as coisas do reino, buscar Deus para sua vida, amém? Então eu vou encerrar. A gente já está voltando aqui daqui uns 3 minutinhos na próxima live, que vai ser voltada à oração. Todos vão estar bem-vindos também a estar lá, e quem precisar ir, vai com Deus, vai na bênção de Deus. Tchau.